encontrar tudo no site do Aqui Sinta Saúde, okay? Tem lá esses textos e muita mais informação gratuita. O Joaquim já se introduziu, mas eu vou introduzi-lo só para vocês ficarem a saber um bocadinho quem é Joaquim. Ele é naturopata e especialista em medicina ayurveda. Desde muito cedo que o Joaquim sentiu um forte apelo pela natureza e por ajudar as pessoas a cuidar das suas maleitas. E em 1995 estava eu a nascer e estava o Joaquim a começar o seu caminho nas terapias não convencionais. Começou por cursos de fitoterapia e naturopatia, mas quando descobriu o Ayurveda é que o seu caminho se iluminou. E a partir daí tentou procurar todo o conhecimento que conseguia, mesmo tendo uma atividade profissional muito diferente. E em 2012 o Joaquim completou o curso de terapeuta de medicina Ayurveda e a partir daí tentou aprofundar o seu conhecimento com inúmeras viagens à Índia, como vocês podem ver aí no currículo, que é extenso. E foi aos 49 anos que o Joaquim finalmente se conseguiu dedicar integralmente ao Ayurveda, a divulgar e a promover. Foi presidente da AMAIUR, que é a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, entre 2014 e 2023. Enquanto trabalhava também para a bono em várias associações e juntas de freguesia. Só para terminar, hoje em dia o Joaquim é o diretor do Aqui Sinta Saúde, onde trabalha como formador e especialista em Ayurveda. Vamos falar um bocadinho da alimentação, de acordo com os doshas e a estação do ano, que é muito importante. Por isso, todos nós, à partida, devemos nascer saudáveis. O que é que nos traz para a doença? Os erros que cometemos. Porque muitas vezes conhecemos caminhos, erros que nós fazemos no dia a dia, mas que são adversos à nossa saúde. Outros temos consciência, mas outros não. Mas se nós soubermos a ciência da vida, que é esta, que é o Ayurveda, poderemos melhorar a nossa saúde, porque nós fomos feitos tecnicamente para viver bem 100 anos. Pronto, com saúde, sem nada, sem precisar de ajuda. Depois dos 100 anos para lá, às vezes, podemos ter um bocadinho mais de dificuldade, mas, por exemplo, um dos meus professores, que é de Nádia Paris, que é de Pulso, ele, na semana passada, falei com ele estava com os pais, e os pais têm 120 anos. E vivem sozinhos na aldeia. Não estão no mar, não estão nada. E se nós temos, tecnicamente, capacidades, mas só que eles vivem aquilo estritamente, não cometem, aqui um pastelzinho de nada, não comem mesmo, não há hipótese, eles vivem religiosamente para aquilo, é como se a dávida da vida é um dom tão precioso para eles se desenvolverem, que eles dizem que nós, pronto, eles acreditam na reencarnação, eles dizem que então, que nós, esta vida é demasiado curta para se viver. Vamos 20 e tal anos a aprender a viver com a vida, depois mais 20 anos ou 30 a criar os filhos. E depois a perceber o que é que metemos, metemos conteúdos errados dentro de nós e que temos de limpar aqueles conteúdos para nos desenvolver espiritualmente. Então, toda a função deles de vida é tentar evoluir espiritualmente o mais possível, porque eles dizem que quanto mais evoluído eu for, menos vidas eu tenho de vir aqui. Ou seja, que me aproxima mais da correção e no dia que eu estiver todo correto, que a minha alma esteja satisfeita, eu não tenho necessidade de vir aqui, porque o que nos faz vir à Terra, segundo o Ayurveda, é nós devemos experimentar a nossa alma e vem experimentar comer um gelado, comer um chocolate, não é? Porque a nossa alma tem desejos, então esses desejos, não é, têm de ser satisfeitos. Ou através da meditação a gente alcançar e transmutar esse desejo, ou através da experiência. Claro que há desejos que são difíceis, pode ser através da meditação, mas há desejos que é fácil. Como é que eu explico a alguém como é que sabe um gelado de agantasse? Ou isso? Não, a pessoa tem de experimentar, é mais fácil. Pega, pronto, já está. Pronto, é isto, ok. Então, há desejos que são mais fáceis. Mesmo quando vocês têm um desejo de comida, eu vou ser alma, pode estar desejo que eu quero isto. Mas não é preciso comer o frasco todo. Basta pegar um bocadinho, pôr na pontinha da língua e deixar. A alma já ficou satisfeita. Não é preciso comer a barra toda de chocolate, está bem?
É preciso a gente tem de aprender a controlar a gula, não é? Porque é um pecado mortal, não é? Então, vamos aqui falar. Pronto, o Ayurveda, como vocês veem, e depois eu ponho as imagens tabagiras, é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Ele tem todas as áreas que existem hoje no sistema moderno de medicina, já vão todas descritas e de uma forma profunda dentro do Ayurveda. Desde a cirurgia, a oftalmologia, cirurgias aos olhos, cirurgias às cataratas, tudo, já está tudo descrito há 5.000 anos nos livros. Algumas coisas não percebemos, como é que eram as anestesias, porque falam de plantas que hoje são desconhecidas, que a gente hoje não sabe que plantas são aquelas. Não é? Por isso, através, o Ayurveda faz com que parte de um sistema de conhecimento védico que está dentro da nossa memória coletiva. Porque nós temos uma memória coletiva também. Não é? Por isso, nós, se através da meditação, muitas vezes temos insights que vêm dessa memória, porque eu cheguei, é como se houvesse uma nuvem e a gente clicou e tivemos acesso à informação que estava na nuvem. Não é? Por isso, ele aborda todos os aspectos da saúde, tem toda a parte da obstetrícia, toda a parte de ginecologia, como é que se trata as crianças, os rigores para que a criança, ele diz, a criança no início precisa de muita estabilidade dos pais de vida para que se desenvolva de uma forma coerente, mas também precisa de disciplina e de regras, principalmente até aos 10 anos, porque senão nunca mais vai ser disciplinada nem respeita aos anciões. Isso quer dizer, já tem isto tudo muito bem discriminado para como é que havia uma sociedade feliz, como é que a sociedade podia evoluir de uma forma mais tranquila e segura. Então vamos falar aqui do sistema trilógico. Eu também gosto de artes, e então eu desenho os manuais todos para os alunos, eu é que faço os desenhos todos de tudo. Pronto, aqui, fiz aqui um desenho para vocês perceberem um bocadinho. Nós temos diversas morfologia, então digamos que temos aqui o Dosha Vata. Essas pessoas de Dosha Vata, ou seja, biotipo Vata, são pessoas muito altas ou muito baixas, mas magras. Não conseguem engordar. Elas, coitadas, vão ao ginásio, tem um bocadinho mais bonito no outro dia a seguir. Depois deixaram fazer para ver. Temos aqui o exemplo que a Joana é um bom sistema de Vata. Pronto. Ela quer engordar, não consegue. Pronto. A pessoa pode ser muito alta ou baixa. Pronto. Depois, esta pessoa geralmente caracteriza-se por ser uma pessoa muito criativa, muito dinâmica, que gosta de fazer coisas boas e está sempre predisposta, mas tem também alguns problemas. Ela é como o vento, porque ela tem dois sistemas, que é o ar e o espaço, e então ela muda muito de repente, altera os humores assim, consoante o tempo também altera. Dosha Pitta. Então, é aquela pessoa de porte mais atlético, mais competitivo, não é? Geralmente tem uma tendência de competir aqui com a própria sombra, querer apanhar a sombra, pronto, ela compete com tudo. Se alguém vai andar na rua, ele vai tentar ultrapassá-la, vai no carro, enquanto não ficou em primeiro lugar, ultrapassar os outros todos, não esquece, porque pode reduzir outra vez a coisa, para não deixar ninguém passar. Então, o Pitta tem esse lado da inteligência, do discernimento, de pôr as coisas em ordem. Gosta muito de ser o general, gosta de ser aquele que gosta de organizar, gerir, isso tudo. Só que ele tem um problema, ele é fogo e água. Então, ou está muito fogo e queima tudo, ou está muita água e não faz nada. Pronto. Então, anda de um lado para o outro. Então, é uma pessoa de estrutura mais mediana, pronto, não é muito alto, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro, e é aquela pessoa que toda a gente quer ser. Que ele não ganha peso. Ele vai de férias, ganha 1 quilo, voltou de férias e voltou ao peso. Por isso, ele digere bem, ele não ganha peso. Depois temos aqui o Dosha Vata, a Kapha, que este era o Dosha mais respeitado e na antiguidade, que era o que era mais bem, dizendo que era sempre o melhor, o Dosha é este, porque é o Dosha da estabilidade. É uma pessoa que geralmente tem uma cara mais quadrada, é uma pessoa com uma voz forte,
que dá estabilidade, que dá segurança. Não é uma pessoa que se altere, tem um bom sistema nervoso, não se altera de qualquer forma. É uma pessoa muito estável. Nós gostamos de ouvir este tipo de pessoas que geralmente têm uma voz muito profunda, têm uma voz que ecoa e geralmente são os tenores, aqueles cabarinhos da ópera, quando cantam, acabafam os outros todos. Também quando vocês veem aqueles cafas, geralmente as mulheres têm um peito mais volumoso. Pronto, temos aquela que cantou a Barcelona, aquela se chama Não se arrasca, a Valéria. Vocês veem ela, é uma cafa, estava gravada, está bem? Que ela está forte mais, não é preciso ser cafa nem gordo, está bem? É só bem estruturada, elas largos, estrutura larga, corpo bem formado. Então, este sistema difere as pessoas, daí nós somos todos diferentes. Por isso, este dá-nos a psicologia, este nos dá-nos a inteligência, este dá-nos toda a estabilidade emocional e coesão da família. Se nós tivermos uma avó cafa, é que mantém a família toda unida. Faz os almoços, os jantares, criam os filhos todos, as noras. Mesmo quando alguém começa assim a espernear, ela diz, tem calma, ele não é assim, não ligues. Ela tem aquela pessoa que quer viver bem com todos. Pronto. Então nós somos estes três. Claro que há pessoas que têm mais tendência a ser mais vata, outras tendências a ser mais pita, outras tendências a... Depois isto é que faz a diferença dos bilhões de pessoas que existem no mundo. Porque todos têm proporções ligeiramente diferentes, não são mais um bocadinho cada um. Mas nós somos os três. Por isso, muitas pessoas às vezes caem no erro quando compram livros da Ayurveda, procurar qual é o meu dosha. Eu sou os três. Tenho mais proporções nisto. Tá? E essa proporção deve-se manter ao longo da vida. Mas nós sabemos que o clima depois também altera isto. E, por isso, quando está frio, a gente está mais secos, ficamos mais vatas. Quando vem a primavera começamos a expectorar mais muco, ficamos mais cafas, preguiçosos, pesados. Quando vem o verão cheio de calor, ficamos mais pitas, mais narcisistas, mais solares. Por isso, nós estamos sempre a tentar nos equilibrar com o meio à volta de nós, porque esse está sempre a nos destabilizar. Isso é um milagre que nós conseguimos sobreviver. Então, pronto, isto era para explicar que o dosha vata é composto por espaço e ar, que é o éter e ar, pita por fogo e água, e o kapha por água e terra. E isto faz a diferença toda, porque nós, para a nossa comida, estes elementos estão presentes na nossa comida. E aqui é que está a diferença. Eu depois prometi ao João, não tive tempo de fazer isso, mas vou passar, depois ele vai passar dar para vocês, uma lista de alimentos que são mais benéficos ou para vata, ou para kapha, ou para pita, está bem? Eu pus aqui alguns exemplos, mas é muito pouquinho. Por isso, como é que nós distribuímos que eu sou vata, eu sou pita, eu sou kapha? Pelos nossos atributos, ou seja, as qualidades que me são inerentes. Eu ando sempre com frio, estou sempre com as mãos frias, estou sempre com os pés frios, estou sempre gelado. Então, é uma característica de vata. Eu sou uma pessoa levezinha, salto para qualquer lado, qualquer coisa e tal, sou leve. Sou uma pessoa agitada, eu vou hoje aqui, mas depois até quando vou para um lado qualquer, ando de um lado para o outro, torço e desvio-me. Às vezes, pronto, que acontece muito na terceira idade, não é? Meus colegas às vezes queixam-se, hoje não fiz nada, estou cansadíssimo. Levantei-me de manhã para ir arrumar o escritório, cheio de boa disposição, cheguei ao escritório, encontrei a chave, não veio para a cozinha. Cheguei à cozinha, encontrei a chave de fendas, veio para a garagem. Veio da garagem, encontrei-me não sei o quê, veio para... Olha, cheguei ao fim do dia, estou cansadíssimo, não fiz nada. Isto é próprio da terceira de vata. O vata é aquele que anda de um lado para o outro, mas sem organização, às vezes. Perde-se no caminho. Por isso ele é duro, por isso é uma pele seca, dura, áspera, não tem coisa. Nem pita já não, pita é quente, ele é móvel, mas é um móvel direcionado. Vocês, quando perguntam um jovem assim, pita, ele diz assim, não, eu vou daqui para ali, depois dali para ali, e eu quero fazer isto. Não é? Eu uma vez estava na esplanada e estava a ouvir um rapaz me diz, não, eu agora sou giradiscos no Galego, que é um restaurante em Lisboa. Não, estou a lavar pratos. Sou giradiscos.
vou lavar pratos, mas agora, mas para o ano já vou ser ajudante cozinheiro. Por isso já vou, depois já vou para segundo cozinheiro. Depois quando chegar a segundo cozinheiro já ganho uma não sei o quê, já falei com a minha namorada, que a gente depois já consegue comprar a casa, depois vamos casar e vamos... Já tinha tudo planeado. Ou seja, já tinha tudo organizado. Esta é Pita. Pita é assim, ele planeia as coisas e tenta seguir, não se desvia muito, geralmente não se desvia, não se perde o caminho. Então, agora, ele tem um problema, ele é ácido também, não está aqui, mas ele é ácido. E por isso, às vezes, quando se desequilibra, fica com aquele feitio ácido, que é quando a pessoa está a limpar um vidro assim de qualquer maneira e ele passa por ele. Já experimentaste o martelo? Pronto, tem assim aquelas piadas ácidas, tipo inglesas, é quase, porque os ingleses são muito pitas, não é? Então, Pita tem assim aquele humor mais sarcástico. Quando virem alguém com um humor mais sarcástico, já sabem, olha, este é Pita. Por isso. E o Cafa não. O Cafa é o amor, é o perdão. É o doxa do perdão, do amor. Por isso é um doxa mais feminino, geralmente. Mais passivo. Uma pessoa mais calma, com mais estabilidade, mais coerência. Mas tem geralmente a pele fria. Mas esta pele fria é úmida, não é seca como daqui. Ela é uma pele fria, mas ligeiramente úmida. Muito macio, com alguma gordura, espesso, grosseira, mole, suave, mas com uma resistência. É difícil, às vezes, convencer o carro a fazer qualquer coisa. Mas ele é como um carro de alta cilindrada, demora a aquecer, mas depois de aquecer ninguém o acompanha. Desculpe. Estava a dizer que o Cafa era dos mais respeitados na comunidade. E então as mulheres nas comunidades na Índia também eram muito respeitadas? Muito respeitadas. Okay. Se a gente faz também, pronto. A Índia é o que é? A Índia não é a inventada hoje. Estamos a falar de uma época de uma grande consciência matemática, de sociologia, disso tudo. Não é os tempos de hoje. Tá? Mas ainda foi um dos primeiros, talvez, países a ter uma mulher como primeiro-ministro, não é? Há quase 50 anos atrás. Hoje é que estão as mulheres a chegar ao poder, pronto. Mas talvez seja criar um mundo melhor, eu penso, porque dão essa estabilidade, mas pronto, a mulher antigamente, estava lá no início, se calhar, da vida, andava ao lado do homem, mas depois começou a ficar mais em casa, porque o homem ia para a guerra e quando tinha de ficar a cuidar dos filhos, e depois quando o homem vinha estava cansado, ou estava ferido, ela cuidava dele, mas depois ele habituou-se àquela vida e a mulher ficou sempre em casa e ele não fez nada. Pronto. Mas pode ter sido daí, não é? Porque antigamente não, os dois seres eram, a gente vê no Egito, vê em todas as civilizações antigas, a mulher estava no nível do homem. Não sei se foram uma vez ao Egito, mas quando vêem os tronos, a mulher está ali ao lado do homem, os dois na mesma posição, ao mesmo nível. Consegue. Muda a nossa perspectiva da vida. Faz sentido também, nesse caso, ter uma escala de tempo, ou seja, nós ao longo da idade. Tem, sim, senhora. Boa pergunta. Boa. Como é que se chama? Boa pergunta. É assim, nós nascemos mais cafas, que somos mais redondinhos, mais cheinhos, mais calminhos, damos bem com todos, não nos zangamos com ninguém, somos crianças, temos as nossas vidas, mas a seguir logo perdoamos e estamos logo resolvidos. Depois, na adolescência, começamos a ser cafas pitas, mais competitivos, a idade das borbulhas, começar tudo a arrebentar. Ali chegamos aos 30 anos, estamos mais pitas até aos 50, estamos a construir vida, sustentabilidade para criarmos os filhos, estatuto na sociedade e isso tudo, que somos pitas, os pitas gostam disso, gostam de estatuto, gostam de brilhar. E depois nos 60, dos 50 aos 65 passamos a ser pitas vatas e dos 65 para a frente mais vata. Ou seja, estou no fim da minha vida, estou-me a destruir. Porque começo a perder peso, começo a emagrecer, os ossos começam-se a destruir, porque o corpo começa-se a definhar. Então, vata é um dosha de destruição. Nós temos sempre travar, a ideia é sempre travar o dosha vata na vida. Pronto. E o vata é o hiperativo. Por isso, nós temos uma sociedade de crianças hoje que já estão velhas.
Vocês veem, infelizmente, aparece-me muito em consultório, pessoas já miúdos com 30 anos com Alzheimer já, não é? Com Parkinson. Muito novos. Isto era doenças dos 80, não era doenças dos 30. Não é? Então, vamos falar aqui de uma coisa mais importante. Agni e Ana. São duas palavras que são extremamente importantes e que eu gostava muito que vocês fixassem estas duas palavras. Agni significa fogo. Vem da palavra até inglesa ignition, né? Ou seja, a palavra ignition tem a palavra Agni, que é fazer a ignição do nosso fogo. Não é? E só para terem uma ideia, o primeiro livro, a primeira frase desse livro mais antigo, que é o Rig Veda, que sabe-se que tem mais de 10, ele tem 5.000, mas tem mais de 10.000 anos, pelo menos. A primeira frase diz: aquele que sabe conservar o Agni, aquele que faz oblações ao Agni, ou seja, faz oferendas ao Deus, Agni Deva, é aquele que possui riqueza e longevidade. Um outro texto, no outro Upanishad, que é um texto sagrado, também diz, Brahma diz: eu sou o fogo que te alimenta e que estou em todos os 4 reinos da alimentação. Os 4 reinos são as emoções, se podem ser quentes ou não, o ar, fogo, a comida, não é? E a água. Temos os 4 reinos de alimentos. Então, parece que não, mas as emoções são aquilo que é mais difícil de digerir. Atenção, não é? Vocês podem ir cheios de fome para uma mesa, recebem uma notícia com uma desgraça qualquer e a vossa fome desapareceu imediatamente. Por isso, as emoções são a primeira coisa que controla o nosso fogo digestivo. Então, nós temos aqui um mantra, Asat Tamada, Sat Amaya, Tamasu mais Hostia, Tamaya, Mitra Amaya. Isto quer dizer: conduz-me do irreal ao real, conduz-me da escuridão à luz, conduz-me da morte à imortalidade. Isto tem a ver com uma coisa. Eu tentava aqui a brincadeira com o João, porque estas coisas aqui, eu vou ver se aqui um bocadinho. Nada é por acaso, não é? E não é que o filme Matrix pôs esta música. Ou seja, Maia é exatamente a terra da ilusão. E aqui este mantra diz isso. Por isso, para nós, o fogo é aquilo que nos limpa das trevas. Por isso, Deus aparece até muitas vezes na Bíblia, em determinados textos sagrados, como uma chama. Porque é aquilo que nos traz a luz para o nosso interior. Ou seja, para nos dissipar as trevas, isso tudo. Por isso, eu até fiz aqui um pequeno desenho para vocês verem. Por isso, a nossa comida é aquilo que vai nos alimentar e formar as raízes para dar as flores no nosso cérebro. Por isso é muito importante aquilo que eu como. Se eu quero ter uma parte também cerebral limpa e não pesada. Não é? Então, tudo o que eu como influencia a minha mente. Também. Não é só influencia o meu corpo, mas também influencia a minha mente. A maneira como eu como também. Porquê? Porque se eu como cheio de emoções negativas, eu não vou fazer bem uma digestão. Quantas vezes é que a gente teve uma discussão à mesa e eu disse: olha, já me estragaste a refeição, pronto, já não consigo, já estou mal. Não é? Por isso, os nossos, não sei se foram criados assim, mas eu lembro-me dos meus pais, quando a gente sentava à mesa, tinha de rezar primeiro, antes de começar a comer. Pronto. Eu nunca percebi porque é que era aquilo. Eu estudei nos padres salesianos e era sempre indisciplinado, não é? Porque eu fazia sempre aquelas perguntas mais indelicadas, que queria uma explicação mais à frente. E às vezes os padres não percebiam porque é que eu queria saber, mas era o irreverente de falar.
Mas fazia sentido, não é? Pronto. Se eu hoje percebo porque é que se faz as orações. A oração é um mantra. É da mesma maneira, quando nós fazemos uma oração, seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, aquilo é um mantra, aquilo era cantado tecnicamente em latim, e o latim trabalhava um som que é a palavra hum. Nominum, Dominus. Pronto. Porquê? Este é um mantra que faz o fígado vibrar para limpar as substâncias tóxicas do fígado. Engraçado, não é? Como é que os romanos já sabiam isto? Que o limpava as toxinas do fígado, que é um dos da medicina chinesa também exatamente a palavra fígado é trata do fígado. Então, se a pessoa quer ter bons fígados, deve cantar o mantra bom. Limpar os maus fígados, que a gente está a dizer, olha, aquela com os maus fígados, não é? Porque ele traz geralmente aquela parte mais negativa. Então, este mantra aqui também, isto é um sloka. Sloka são pequenos versos que estão escritos em palavras chamadas sutras. Sutra quer dizer cozer, não é? E aqui a palavra sutra quer dizer cozer a consciência à sabedoria, é o nosso conhecimento. Por isso, quem não quer conhecer a nossa consciência, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria? Então ele diz: a saúde é o equilíbrio dos doshas, dos tecidos, das dimensões e do funcionamento do ar. Pronto. Ainda algo mais comprido ainda, também tem a ver com o estado de espírito e isso tudo. Ou seja, ainda mais completo que o da Organização Mundial de Saúde, que é atualmente. Por isso ele diz Samadosha, Samakriya, Samamala, quer dizer, o equilíbrio dos doshas, dos tecidos, todos para nós termos uma saúde completa. Por isso, se o equilíbrio dos três doshas estiverem bem, não é? Pois se eu estiver muito alto, estou hiperativo, não durmo, chego à cama, ponho a cabeça, não consigo dormir. Não é? Se eu tiver muito pita, começo com maus fígados e cheio de raiva, cheio de calor, e quando vou dormir para a cama, estou cheio de calor e não consigo dormir. Não é? Se eu não tiver um bom tecido, não é? Ou estou muito magro, ou estou muito forte, ou estou muito gordo, não é? Os tecidos têm que estar equilibrados. E eu tenho que ter o intestino a funcionar bem. Se eu não funcionar bem, se estiver preso, eu fico cheio de dor de cabeça, com mau hálito, sem energia. Não é? Se eu tiver demais, eu perco peso e esvaio a minha força toda. Então, a urina é a mesma coisa. Todas as eliminações têm que estar todas bem controladas também. Então, e um funcionamento do fogo digestivo. Para quê? Para que ele possa limpar todas as toxinas que estão dentro das minhas células. Então, o que é que nós muitas vezes vemos na sociedade, não é? Assim, Senhor, faça-nos gratos pelo colesterol, diabetes, hipertensão, ganho de peso e que estamos prestes a receber. A gente olha para esta comida, que é geralmente a mesa de Natal, não é? Aquela mesa de Natal que a gente olha ali, ficamos logo ali a olhar para aquilo e diz assim, vou ficar tão mal assim. Mas isto é importante, nós termos essa consciência que estas coisas podem nos provocar uma má digestão. Por isso, o Agni, o fogo digestivo, é o responsável por fazer pelo ácido clorídrico que está no estômago, certo? A quantidade de ácido clorídrico certa, para poder partir e digerir todas as toxinas que nós comemos, porque nós vamos por muito bem, uma maçã, um pera, ela vem com algumas bactérias. Então, se tem que passar aqui por um poço de ácido clorídrico para matar aquelas bactérias todas, não é? Então, por isso ela é responsável pela digestão, absorção e assimilação, não é? Digere os químicos, sensoriais, as ideias. Por isso, há aquelas pessoas que, quando lhe apresentam um problema, para ela, aquilo, isto resolve-se aqui em 2 tempos. Há outro que fica ali e, não consigo resolver isto aqui. Então, por isso, o fogo dá-nos a vitalidade, o entusiasmo pela vida. Se uma pessoa não tiver fogo, é uma pessoa mortiça. Está ali e pensa, aquele santo está mesmo mal, está ali, parece que não se mexe. O outro não, está jovem, está cheio de calor, não é? Por isso, o fogo dá-nos a coisa, não é? Por isso é que nós, ainda hoje, quando reunimos uma festa de família em casa, quando é que estamos, as senhoras sabem isso melhor que ninguém, não é? Estão sempre a correr com os homens lá, está tudo na cozinha.
vai tudo para a cozinha. A gente corre para a sala e passado um bocadinho está tudo na cozinha outra vez. Porque a gente quer estar ao pé do fogo. Não é? E não há uma atração nossa por isso. Por isso o fogo dá-nos alegria, criatividade, dá-nos o calor humano também. Não é? Por isso é o principal fator para ter saúde. Não é? Agora, como é que nós determinamos se eu tenho um bom fogo digestivo? Eu tenho que ter fome certa na hora certa. Chega aquela, geralmente a maior parte das pessoas, esteja aqui, quem não passou por isto, não é? Chega ali às 6 da tarde e aquela coisa que a gente começa com aquela fome de lobo, começa a olhar, a dispensar, começa a olhar para aquelas barras de chocolate, para os biscoitos, ver o que qual é que vai ser. Não é? Precisamos daquela fome que é por apetecer. Porque a gente diz, olha, vai comer uma sopa de ervilhas. Não, isso não quero. Quero aqui uma barrazinha de chocolate com biscoito. Não, isso é que me apetece. Por isso, essa fome do apetece é uma fome enganadora. É uma fome que tem a ver com os nossos sentimentos. Não é? Eu vou dar aqui uma à frente, que cada sentimento procura um sabor específico. Não é? Então, nós temos de ter esta coisa. Eu tenho fome na hora certa, ou seja, tenho uma fome pequenina de manhã, tenho uma fome forte ao almoço e tenho uma pequena fome ao jantar. Ou seja, o nosso coisa é pequeno almoço de príncipe, almoço de rei, jantar de pedinte. Isso deveria ser aquilo que deveria ser a nossa vida. E devíamos, acima de tudo, respeitar o horário solar. Só deveríamos comer durante o dia. Não devíamos comer à noite. Quando à noite, porque o nosso metabolismo só funciona bem quando há luz de sol. Depois da noite já não funciona. Tá? Começa a acontecer. É como se os painéis solares terminaram e não há mais energia para fazer o trabalho da digestão. Claro que a gente come, mas isso depois já vai dar fermentações, vai dar indigestão, vai dar azia, vai dar fluxo, vai dar tudo que não é bom para a nossa saúde. Não é? Então, este seria, não é? Por isso, não temos. Quanto tempo é que eu levo a digerir as refeições? Levo 1 hora, comi, meia hora depois já estou aquela fome de adolescente, não é? Que acabou de comer, meia hora depois já está à procura de cair, não é? Porque eles estão muito emocionais, estão a crescer, estão. É? Eles comem muito agitados. É? Quem tem filhos adolescentes sabe, estão na mesa e sempre a falar e cresce outra pessoa, porque esse sistema nervoso faz com que o estômago esteja a fazer isto. Os movimentos peristálticos estão muito fortes, então destrói a comida toda em segundos. Então, depois há aquelas pessoas que comem e dizem, já comi demais. Porquê? Porque o nosso estômago tem um atraso de 15 minutos, parece aqueles ponteiros dos carros antigos que a gente enchia, depois o ponteiro ia assim muito lentamente a subir até ficar cheio, não é? O nosso estômago tem 15 minutos de atraso. Quando ele diz que está cheio, já foi há 15 minutos atrás. Eu continuei a comer. Por isso, ao fim dos outros 15 minutos a seguir, estou mal disposto, eu já comi demais. Então nós devemos comer calmamente, não falar muito durante a refeição. Comer em consciência, ouvir uma música tranquila, nada de ver TV, nem CNN, esqueçam isso, está bem? Pronto. Porque a gente deve aproveitar a refeição para estar a comer calmamente, porque nós estamos a alimentar aquilo que é o nosso templo. Este é o nosso avatar. A nossa alma chegou aqui, entrou e tem agora um corpo para gerir durante uns tempos. Se eu tratar mal, eu tenho de arranjar outro avatar, está bem? Por isso eu tenho de tratar bem este, está bem? Por isso, a ausência de sintomas digestivos, ou seja, não fico com náuseas, indisposto, com fluxo ácido, esse é um bom sintoma, ou seja, a pessoa deve ter um bom hálito, não deve abrir a boca e dizer, que isto me para lá, não é? Vocês sabem, nós temos, muitas vezes, se fizermos uma boa digestão, a gente tem um hálito perfumado, não é um mau hálito, está bem? Quando temos mau hálito, ou porque temos dentes estragados, ou porque temos uma má digestão. Então, ama, que é outra segunda palavra, que é as toxinas. Por isso, estas toxinas são aquilo que dão as febres, as gripes, as constipações. Um autor diz, não é, que a doença não é nada
o terreno é tudo. Ou seja, os vírus, as bactérias não são nada. A doença é tudo. O campo. Não estou a dizer que somos todos. Porquê? Porque se nós, o nosso corpo, estiver todo limpinho, as nossas células estiverem limpas, com a mitocôndria a trabalhar bem e não estiver sobrecarregado, não há sítio para o vírus e as bactérias se desenvolver, porque elas precisam de matéria limitada. Ou seja, por que é que há tanta gripe a seguir ao Natal e ao Ano Novo? Vocês veem, é uma coisa geral. Todos os anos, e podem fazer os índices, todos os anos a seguir ao Natal e Ano Novo, os hospitais entopem. E não há sistema nenhum de saúde que aguente. Não há hipótese. Porquê? Porque as pessoas comeram demais durante o Natal. Vão passar, almoçaram. Não é? Depois passaram, tem um croquetezinho tão giro. Um bolinho rei, olha que eu não sei o quê. E a pessoa está sempre a comer. Não faz uma digestão completa, está sempre a interromper a digestão. Não é? Então, isto faz com que vá-se acumulando toxinas dentro do nosso corpo. É como se nós estivéssemos a fazer uma sopa, mas eu pus os feijões a cozer. Mas chegou mais gente, eu pus mais feijões a cozer. Mas não pus à parte, pus tudo junto. E vou, olha, mais um. Olha, põe mais uns feijões, mais um bocado de arroz, e a cozer isso. Não cozeu nada como deve ser. Uns estão cozidos, outros estão meio cozidos, outros estão rios por cozer. E o que é que isto vai fazer? Fermentação. Passado um bocado, desliguei depois, deixei o tacho ali. Quando chega à noite, tenho o tacho todo a brulhar. Não é? E o tacho está quente. Porque fermentou. Quando fermenta, o nosso corpo, quando está doente, faz fermentações. E quando o que é que acontece? Temos febre. Por isso, o nosso corpo começa a aquecer. Por isso está a fermentação a acontecer. O que é que nos apetece? Líquidos. Comida não. Porque o corpo é sábio e diz: não comas nada, bebe só líquidos que é para lavar esta porcaria toda que cá puseste para dentro. Temos de limpar isto tudo. Então, quando nós estamos doentes, não é para ir tomar um Benuron ou qualquer coisa para tirar os efeitos. Porque isso é como se eu cortasse o que o corpo está a fazer, desligasse exatamente a reciclagem que o corpo está a fazer e o corpo fica lá com as toxinas. Mais tarde, vem outra situação, acumula mais. Mais tarde, aparece um cancro, uma doença qualquer. A fermentação é responsável pela inflamação geral do corpo. A seguir dá a inflamação. Vai causando. Digamos, isto é fácil de perceber, isto devia ser tudo ensinado era na escola. Sem dúvida. Porque enquanto os governos todos, não é só de Portugal, é do mundo inteiro, não perceber que se nós queremos ter uma sociedade feliz, temos que começar a dar nas escolas as informações para ter uma sociedade feliz, a gente não vai conseguir. Vocês têm aqui uma célula, têm aqui outra célula. As paredes, membrana celular. Ora, se esta célula tiver toxinas, diz célula, diz uma membrana, tem uma faixa, diz qualquer coisa, está bem? Se ela tiver toxinas, as toxinas geralmente têm uma capacidade assim. É como aquele saco da língua de manhã, branco, pegajoso, frio, espesso e com mau cheiro. É exatamente o que está dentro da célula aqui. Chama-se ama. A ama mais ácida, a ama mais doce, pronto. Mas geralmente tem cheiro útil, cheiro desagradável, pegajoso e frio. E é adiposo, ele agarra-se. Mas o sangue está aqui a passar. O sangue está aqui a passar, com as suas coisas, e ele quer entrar aqui dentro da célula, não está certo. Porquê? A célula tem tipo uma portazinha. Tem aqui uma portazinha que abre e deixa passar aquela célula, aquela parte muscular, aquela célula do músculo, a célula do pulmão, ou a célula do osso. Ela vai deixar passar aquela em específico, ela tem essa sabedoria. Mas se a porta está cheia, tipo pastilha elástica aqui, não deixa, está colada, não deixa passar. Então o que é que acontece? Há uma pressão
força para passar. Gera inflamação. Então, fibromialgia é isto. Doenças autoimunes são todas isto, praticamente estão aqui. Começam todas aqui. Ou seja, começa a haver uma inflamação dos tecidos, pelo atrito e pela... Eu tenho que passar, não é? Mas eu não consigo passar. Não é? Resistência à insulina, diabetes, é isto. Porquê? A célula está carente, não é? Está cheia de fome, informa o nosso cérebro. Eu tenho fome, preciso de açúcar. Eu vou comer mais açúcar, porque me apetece comer mais açúcar, porque a célula informou. Mas, eu, durante um período, comi tanto açúcar que este aqui está pegajoso e não deixa penetrar mais o açúcar, porque aqui fechou a porta. E cria a insulina dependência. Por isso, as doenças são simples de perceber. O problema depois é convencer as pessoas que elas têm de mudar padrões de vida. Porque se a pessoa que tem diabetes tiver o cuidado de comer, fazer assim, primeira coisa, se a pessoa quiser emagrecer ou quer ter uma doença autoimune, a primeira coisa que quer fazer é assim, não come snacks entre refeições. Eu tenho que respeitar a minha digestão. Eu tenho que comer às 9 horas uma refeição decente, vou comer um dia. Não como aqui, não vou comer um pastel de nata, não vou ver uma bica, não como, bebe chá, bebe água quente. Bebe água quente, bebe água morna, bebe chá. Não bebas café, não bebas leite. Tudo bem. E se a pessoa fizer isto, e na atenção à nossa comida, de fazer, eu estou com fibromialgia, estou a fazer, não estou a dizer que isto curte tudo, mas se a pessoa deixa começar a fazer intervalos, em vez de não é comer 2 em 2 horas, isso é outro erro. O nosso intestino precisa de 3 horas para digerir. Já vou explicar aqui também à frente.